Todo mundo que vem aqui no canal sabe que eu adoro perspectiva. Então tava na hora de fazer um videozinho sobre artistas que mandam muito na perspectiva. Fala galera, Teco Papino aqui, e esse vídeo vai falar pra vocês, dar uns exemplos na verdade, né, de bons artistas pra você seguir, pra você estudar, pra você conhecer, se você tem interesse em fazer perspectivas melhores, fazer melhores desenhos de cenário, de arquitetura, né, composição, esse tipo de coisa. Afinal de contas, composição e arquitetura fazem parte da perspectiva. Melhor, a perspectiva é elemento essencial para composição e cenários e arquitetura. É um campo do estudo do desenho muito importante e um que todo mundo que faz quadrinhos deveria dominar, mas se não domina, pelo menos entender o suficiente para fazer um trabalho competente, sacou? Já falei sobre isso outras vezes aqui no canal, tem um vídeo bem antigo e que eu gosto bastante até hoje, na verdade, link aqui na descrição, sobre como que você deveria estudar cenários, como é importante estudar cenários para fazer perspectiva, para fazer quadrinhos, mas aqui eu quero trazer um take diferente. Eu quero que a gente fale um pouquinho sobre artistas legais, artistas bons, artistas renomados, que você deveria conhecer e estudar e seguir para ter noção, né, para ver onde você pode mirar na perspectiva, sacou? Então, antes de começar, me siga nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Eu peço desculpas por essa câmera, não é a câmera ideal, eu sei disso, estou gravando na webcam, mas é porque quarentena, a gente sabe que essa mudança de canal aí acontece, mas tem um catch, porque agora com essa situação assim, eu consigo colocar coisas interessantes na câmera, colocar imagens, por exemplo, assim. Olha só. Então agora eu tenho imagens assim, e é como eu vou mostrar para vocês esse vídeo, né? Vou mostrar imagens muito bonitas de cenários, de perspectiva, de artistas específicos, e a gente vai passar por elas e conhecer cada uma delas e entender melhor como funciona. Beleza? Eu acho que é isso, introdução. Lembrando, comentem aqui embaixo dicas, dúvidas, questionamentos, teses de mestrado, né, dissertações de mestrado no caso. E a gente vai pegar os melhores comentários aqui dos vídeos e levar para a live no domingo. Então os comentários mais cabeludos, mais interessantes, né, vão ser levados para a live para a gente debater e comentar, né, ao vivo com vocês. Dito isso, eu acho que eu falei o que eu precisava dizer. Vamos lá, vamos começar então falando sobre os artistas que eu recomendo. O primeiro deles, já dá para perceber pela imagem, né, é o Moebius, né? Moebius, para quem não conhece, é um quadrinista francês, já falecido. Ele é um mestre dos mestres, assim, para mim, eu considero ele o melhor quadrinista de todos os tempos. Sinto muito, assim, é minha opinião pessoal, né? Não é como se de fato fosse, mas para mim, pessoalmente, ele é o cara mais relevante, que mais revolucionou o quadrinho, entendeu? Porque todo mundo usa o Moebius como referência. Seja os japoneses fazendo mangá, os americanos fazendo quadrinho comics, os brasileiros fazendo quadrinho brasileiro, todo mundo conhece o Moebius, todo mundo usa o trabalho dele como referência. Ele foi referência para quadrinhos, para cinema, para literatura, para TV, para videogame, entendeu? É um cara que mudou como a gente vê o sci-fi. Ele mudou como a gente pode enxergar raças alienígenas, como a gente enxerga outros mundos, e mudou também como a gente enxerga composição e cenários, né? Isso aqui é um exemplo do cenário dele. Olha que coisa espetacular, que cenário incrível. Então vou pegar esses desenhos com vocês e dar uma estudada neles. São vários desenhos, vários artistas, vai ser um vídeo talvez longo, mas um vídeo que eu acho bem interessante. A gente faz esse tipo de coisa nas aulas, tá? Minhas aulas de arquitetura para quadrinhos são basicamente isso aqui o tempo todo, tá? Então olha que interessante. Esse quadrinho aqui, esse desenho aqui, né, tem o elemento principal aqui, né, um elemento focal bem no centro, e repara que as coisas todas meio que convergem, elas caem para lá, tá vendo? As coisas levam você para lá de alguma forma. Aqui. Não é à toa, entendeu? Tudo nesse desenho, até o que tá lá no fundo, leva você para lá de alguma forma. E o peso é equilibrado. Aqui você tem uma coisa mais forte, mais alta. Aqui você tem duas naves, entendeu? As coisas são equilibradas. Aqui você tem os elementos menorzinhos aqui e aqui. E aqui você tem esse grande elemento em primeiro plano. Aqui assim, né? A coisa é feita para ser equilibrada. O Moebius era um mestre em fazer esses equilíbrios, essas composições incríveis. Vale a pena, sério, vale a pena. Eu não vou ficar muito em cada imagem, porque são muitas imagens, tá? Mas, sinceramente, o Moebius é um cara que você deve muito, muito estudar. Outra imagem dele aqui, olha só. Também cenários. Ele adora fazer essas coisas, né? Cenários enormes e tal. E olha que interessante. Aqui ele usa o que a gente chama de regra dos terços, né? Onde você divide a imagem em três. Olha só. Aqui assim. E você tem... Dividido super torto. Você tem 9 partes. Nossa! Você tem 9 partes, né? Repara como
os elementos que ele coloca no quadro seguem essas 9 partes, entendeu? Ele tem aproximadamente esse corpo de areia. Deixa eu mudar de cor, que isso aqui tá com uma cor bem ruim. Olha só. Esse elemento de pedra aqui está nos terços de baixo, o fundo está no terço de cima, o terço do meio é basicamente essa grande pedra aqui na frente e o Arzak, que é esse personagemzinho aqui, né? Repara como essa pedra encontra o terço perfeitamente. Gente, é estudar a composição, entendeu? Isso aqui é o tipo de coisa que perspectiva vai te dar ferramental para gerar essas imagens, entendeu? Isso aqui não é exatamente perspectiva, isso aqui é composição, né? A composição de elementos, colocar os elementos no lugar certo, para você só consegue ter esse tipo de visão e fazer esses elementos da forma correta, né? Com perspectiva, gente. Repara que as pedras aqui, essas pedras seguem uma perspectiva. Existe um conhecimento de perspectiva aqui, né? Isso está seguindo uma perspectiva, está vendo de 2 pontos, entendeu? Então, é você ter domínio suficiente de perspectiva para conseguir gerar esse tipo de imagem, né? Isso aqui é muito avançado, entendeu? É você treinar muita perspectiva ao longo de muitos anos para você conseguir depois fazer esse tipo de coisa tranquilamente, entendeu? Realmente tranquilamente. Repara como até essa aqui no fundo, as imagens lá do fundo, tem a perspectiva, tá vendo? Aqui. Nada aqui é arbitragem, nada aqui é solto, foi pensado em perspectiva mesmo. Olha aqui, a pedra aqui. Como você vê nesses pequenos pontos, entendeu? Que a coisa está sendo pensada em perspectiva. Não é solto, né? Aqui outro exemplo da regra dos terços sendo usada, olha só, se você tiver essa imagem em 3, aqui. Olha como você tem o elemento interessante, o ponto de interesse sempre nas interseções. É legal isso, gente. Os terços servem para você dividir a imagem, né? Então separar o que é inferior e o que é superior, mas principalmente colocar os focos, o ponto focal, tendendo, não precisa estar certinho, mas tendendo aos encontros dos terços, entendeu? Então olha como tem uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa aqui. As coisas tendem aos terços, sabe? Isso é muito interessante. Leve em consideração sempre. Dividir em terços não é a única solução possível, mas é a mais usada porque ela sempre funciona. Sério. Outro exemplo, né? Isso aqui, gente. Não, primeiro vamos falar sobre os terços, né? Vamos dividir em terços. Nossa, tudo torto. Vou fazer com a régua melhor. Olha só. Se a gente dividir isso aqui em terços. Olha aqui. Tô dividindo de olho, tá, gente? Não tá exatamente no terço, não, mas dá pra ter uma ideia do que a gente tá querendo fazer, né? Olha aqui. Olha como você tem os seus elementos aqui. O barqueiro, que eu quero mostrar, né? Nos terços. Você tem separado certinho aqui, ó. Eu tenho esse céu aqui, esse frontão aqui, né? A cidade nesse terço aqui. As coisas estão mais ou menos divididas em terços. Isso é muito, muito bom, gente. Isso é um jeito de você entender a sua imagem muito mais fácil, né? Outra coisa que ele faz aqui também é separar planos. Então ele tem elementos super vibrantes aqui em primeiro plano, né? Em primeiríssimo plano. Seriam isso aqui, né? Isso aqui é o mais importante da imagem. Depois ele tem um segundo plano aqui, ó. Que é essa grande ponte com as pessoinhas em cima e tal. Aqui assim. E aí tem esse plano mais longe aqui. Com a igreja e tal. E lá no fundo o cenário. Reparem que isso aqui, gente, isso aqui é Veneza, tá? Se você pega isso aqui e enche d'água, pega essa gôndola aqui e enche d'água até aqui assim, ó. Isso aqui é Veneza, gente. Aqui. E realmente isso aqui é um lugar em Veneza. Existe essa igrejinha aqui, tem essa ponte aqui. Não é assim, né, gente? Mas assim, é inspirado, claro, a gente pegou uma foto desse lugar e transformou num mundo sci-fi. Bonitaço, inclusive, né? Olha só. Isso aqui é Veneza, gente. Maneiríssimo. Mas o que eu ia dizer é o seguinte. Repara que a perspectiva aqui, falando de perspectiva mesmo, né? Ela tá com os pontos de fuga muito, muito longe. Então, muito, muito lá longe, tá? Muito longe. Lembrando, gente, falando de perspectiva aqui, ponto de fuga, linha do horizonte, essas coisas, se você não entende o que eu tô falando, se esse vocabulário é novo pra você, assiste meus vídeos, que são vídeos bem antigos, inclusive eu tenho até que renovar. Mas tem uns vídeos meus aqui explicando sobre fundamentos da perspectiva, tá? Fundamentos da perspectiva, link na descrição. Assiste lá para você ter uma noção básica de perspectiva, tá bom? Como eu estava dizendo, então os pontos de fuga estão muito distantes. Para você fazer isso aqui, você tem que fazer um negócio muito, muito distante, dá muito trabalho. Daí a gente chama de bacalhau, você botar um pedaço de papel colado do lado de fora. O que é recomendável aqui? O que ele provavelmente fez? Ele fez uma grelha. O que é uma grelha? Ele achou os pontos de fuga, desenhou aqui, ó, uma grelha de perspectiva certinha, indo no lugar certo, né? Outra grelha aqui do outro lado, aqui assim. E depois ele desenhou por cima da grelha, entendeu? Isso ajuda muito, muito, muito. Então, um grande segredo das perspectivas boas aí pelos quadrinhos é usar grelha de perspectiva. Ajuda muito. Aqui é só mais um exemplo também de como a grelha funciona, olha só. Ele usou a grelha até para fazer aqui o chão, né?
Deixa eu mudar de cor de novo que esse preto não tá ajudando. Deixa eu botar de vermelhão aqui assim, ó. Pronto. Aqui. Olha como a grelha ajuda, tá vendo? A criar senso de dimensão. Isso aqui ajuda a ter elementos em todas as direções. Olha só, eu tenho coisas pra cá, tenho coisas pra cá, tenho coisas pra cá. Você cria esses blocos, né? Que dão pra você a sensação de perspectiva. Olha aqui. Eu tenho uma grande mesa aqui, tá vendo? Aqui assim, né? Isso faz diferença. E aí aquela composição, né, gente? Porque o Moebius, pra mim, mais do que perspectiva, ele é muito, muito bom em composição. Sério, olha isso aqui. Olha isso aqui. Separado em terços. Olha como fica impressionante. Olha como ele consegue separar. Cadê? Aqui. Olha como a menina tá só no meio, né? Tá meio torto, tá, gente? Mas vocês entenderam a lógica da coisa. A mesa, a parte dos cientistas estão aqui embaixo, né? Ela tá aqui em cima. Aqui no meio você tem uma leitura, você consegue ver quase um quadrinho, né? Dá pra ler essa página dessa forma. Olha que interessante, gente. Cara, composição é um negócio que faz toda a expressão do quadrinho, toda a diferença. E o Moebius é um mestre nisso. Agora eu trouxe outro cara pra gente falar, que é o Mathieu Bablé. Né? Mathieu Bablé, autor de A Bela Morte, autor de Shangri-La. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando dos 2 livros, link na descrição. Pesquisa esses livros, é muito bom. E aqui é um exemplo de como ele usa perspectiva também, né? Mas o Mathieu Bablé é famoso por usar a perspectiva de 3 pontos, que é a perspectiva que dá mais trabalho, a mais chata de fazer, mas que dá esse resultado muito interessante, que parece uma lente, né? Ele simula lentes. Então olha como tem uma distorção, tá vendo? Parece que você está usando uma lente de grande ângulo, né? Pra você ver essa ponte tortinha aqui assim, olha só. Olha como as coisas não são paralelas, elas convergem, tá vendo? Se eu for descendo, as linhas vão se encontrar, sacou? Isso é a perspectiva de 3 pontos aqui, as linhas vão se encontrar. Olha lá. Né? Muito lá embaixo, mas vão se encontrar. Isso é a perspectiva de 3 pontos. Ela é mais difícil de fazer, não porque seja super difícil, mas é porque ela é trabalhosa, né? Então isso aqui, inclusive tem imagens do Bablé trabalhando na internet, podem procurar, é tudo grelha. Ele fica horas faz uma grelha enorme no papel, né? Depois, com um lápis fininho azul, e depois ele vai preenchendo desenhando por cima. É a forma mais prática de você fazer esse tipo de coisa, com grelha, desenhando grelha, tá bom? E aí depois ele insere os personagens por cima, né? Até uma reclamação que eu tenho com ele, uma picuinha, que ele faz os cenários incríveis, mas ele não tem noção de escala pro personagem. Então, às vezes, o boneco dele tá muito grande. Por exemplo, olha como esses bonecos são grandes em relação a essa porta. Vem aqui. O cara não entra na porta, ele tem que entrar agachado, né? Porque ele faz os bonecos meio grandes. Isso é um problema que ele tem, porque ele fica muito tempo no cenário e esquece dos bonecos. Mas, enfim. Ninguém pode ser perfeito. Outro exemplo, aqui, do Bablé também. Olha que coisa linda, cara. Olha que coisa linda. Aqui ele acertou um pouquinho mais na escala. Mais ou menos, né? Tá, essa porta é bem baixinha, ele não tem muita noção de portas, né? Isso aqui também tá um pouquinho esquisito, essa parte aqui, assim, não fica muito claro porque teria uma escada dessa forma, tá muito esticado. Mas independente desses esticados loucos que ele faz nas bordas, porque de fato, né? Quando você tem perspectiva, a tendência é que quanto mais para longe do centro, mais distorcido fique seus objetos por conta da disposição dos pontos de fuga e tal. Detalhes técnicos que não vou entrar aqui. E o centro tende a ficar mais certinho e as extremidades mais distorcidas. Mas de qualquer forma, olha como ficou interessante, né? Essa construção aqui. Agora eu vou mudar de novo Eita. Mudar de novo de cor. Olha aqui. Olha como ficou maneiro. Essa profundidade que ele deu aqui, ó. Aqui. Como ele cria meio que uma caixa onde colocar o personagem, né? Olha só. Super legal, super legal. E foi uma moldura, né? Porque, de novo, não é só perspectiva, é composição também. Olha aqui, ele criou uma moldura. Então você vê quase 2 desenhos. Você tem esse desenho aqui, que está mais frio, uso de cores muito bem aplicado também, né? Tem esse desenho que está mais frio, e esse aqui que está mais quente. Você separa em 2 objetos, digamos assim, e consegue ler paralelamente. Tem uma coisa e outra coisa, e como elas se relacionam. Muito bom, o Bablé é muito bom. Só tem uma picuinha com as escalas dos bonecos, mas tirando o resto, ele é muito bom. Aqui é exemplo de página. Olha como a página fica muito complexa, muito, muito complexa. E aqui é um problema também do Bablé, que ele às vezes bota complexidade demais onde não precisa, entendeu? Então tem parte que não precisava de tanta informação, ele bota pra preencher, ele parece aqueles arabescos, né, que não pode ter o espaço vazio. Então às vezes é bom ter um pouco de respiro na página também. Ele não gosta de respiro, mas enfim, cada um com o seu estilo aí. Mas é inegável que ele tem uma perspectiva incrível, né? Olha como ele consegue colocar, e de novo, apesar da escala ser um pouquinho equivocada em alguns momentos na perspectiva dele, na escala que eu digo do bonequinho, né? Ele consegue colocar o boneco certo no chão. Porque isso aqui é uma outra dica importante. Você coloca primeiro o cenário e depois encaixa os personagens no cenário, e nunca o contrário. Você fazer o boneco depois desenhar o cenário em volta sempre dá problema, sempre dá problema.
Faz o cenário primeiro e depois o personagem. Outro exemplo aqui, e aqui eu queria trazer, isso aqui é o Bablé ainda, tá? O Bablé é muito monstro, gente, na moral. Olha isso, que doideira, que doideira. Isso aqui é Assassin's Creed, inclusive, pra quem não reconheceu. O que nos leva a outro problema de escala, né? Olha só. Isso aqui é uma porta do minarete, e aqui é o tamanho dele, como que ele fez isso, né? Tá fora de escala. Mas enfim, é uma questão, um problema real que ele tem, né? Mas tirando isso, gente, olha que interessante o uso da perspectiva isométrica, né? Na verdade, não é axonométrica, o nome correto. Mas é uma perspectiva toda paralela. Então ele de fato fez paralelismo. Aqui tudo que está nessa direção está paralelo, tá vendo? Aqui, ó. Não importa o quão distante esteja, todas as linhas nessa direção são paralelas. Assim como nessa direção também, ó. Tudo paralelo, tá vendo? Paralelo, paralelo, paralelo. E para cima também, na vertical também. Então assim também é tudo paralelo. Paralelo aqui, paralelo lá embaixo. Esse tipo de imagem é muito, muito difícil de achar uso para ela, né? Mas aqui ele conseguiu nesse ângulo super, super inclinado, nesse tipo de plongé, né? Ele conseguiu utilidade para isso e ficou super bonito, né? Então é uma perspectiva fácil de fazer, porque você não tem que pensar em ponto de fuga, nada disso. É tudo paralelo, é só você usar um par de esquadros e é fácil de fazer, entendeu? Mas só vai funcionar muito bem nesse tipo de cena muito, muito dramática, para cima ou para baixo. Mais para baixo do que para cima, na verdade. Se você for fazer uma cena em uma altura normal, a tendência é ficar meio robótico, meio esquisito. Não é muito usado, por isso que ninguém fala muito de perspectiva isométrica, não. Axonométrica é o termo correto. Outro cara que eu queria trazer para vocês é o Matt Rhodes. Ele é muito, muito bom. Para quem não conhece ainda Tellurium, tem um vídeo no canal aqui também de Secando Tellurium. É um dos quadrinhos mais incríveis que eu já li na minha vida. Esse quadrinho aqui, inclusive, né? Recomendo fortemente. O cara é muito bom em composição, ele é muito bom em cores, ele é muito bom em tudo. Sério, esse cara não tem falhas, é bizarro. Então, sigam esse cara, acompanhem o trabalho dele e acompanhem Tellurium. Acompanhem não, acabou já Tellurium no caso, né? Chegou ao fim. Mas é muito bonito. Olha aqui como ele faz de novo a regra dos terços. Olha lá. Você para em 3 essa imagem, você tem... Nossa, tá tudo torto. Mas você tem... Olha só. Os protagonistas, né? O que ele quer mostrar tá na interseção dos terços, né? Muito, muito bom. E ele gera também o que eu falei mais cedo sobre planos de enquadramento, né? Então ele tem um primeiríssimo plano aqui assim, ó. Isso aqui é o primeiro plano. Aqui. Ó, primeiro plano. Aí ele tem um segundo plano, que é essa cúpula quebrada ali atrás, esse prédio. E um terceiro plano, que são essas cataratas lá no fundo, né? Ele consegue gerar essa dimensionalidade na coisa através de cores. Basicamente aqui são cores, né? Ele separa por cor e você gera essa profundidade no cenário. É conseguir ver o desenho não só como um desenho, né? Mas como meio que uma janela para um mundo 3D, para dentro da página. Isso é muito difícil de fazer e quando bem feito fica excepcional, como é o caso aqui, né? Como é o caso aqui também. Olha que interessante isso aqui, gente. Isso aqui é 3D, tá? Lembrando que é um pouco jabá, deixa de ser, né? Mas assim, eu dou um curso de arquitetura para quadrinhos que eu uso exatamente isso. Eu uso 3D para montar isso aqui. Olha como ele consegue fazer essa relação. Deixa eu pegar o preto agora. Olha aqui. Ele consegue ir fazendo essa profundidade, entendeu? Através do 3D. Isso aqui é arquitetura, gente. É botar essa coluna aqui, aquela coluna lá. Ele cria meio que uma linha condutora, né? Levando você até o horizonte, que é lá no fundo, né? Isso é muito bom, gente. E de novo, mais uma vez, ele separa planos. Então ele tem planos bem distintos aqui assim, né? Olha só, ele tem o primeiríssimo plano, que é esse aqui. Ó, deles brigando. Aqui assim. Você tem esse segundo plano, esse plano médio, né? Que seria essa coluna aqui e a água. Você tem esse plano mais ao fundo, que é esse mar, essa montanha aqui. E o horizontaço, que é lá as montanhas no fundo, e o Tellurium de fato, que é esse negócio aqui atrás, né? Então ele separa plano e dá profundidade pro desenho. Claro que isso com cores, com uma perspectiva correta, né? Com hierarquia de traço. Repara que aqui o desenho é mais forte do que ali, né? Reparou isso? Isso faz diferença, isso também é perspectiva, isso também é composição, né? E, falando de composição, a regra dos terços está, mais uma vez, presente. Olha lá. Sensacional. Sensacional. Ele é muito bom. E aqui eu quero ter um outro exemplo, tá? Também do Matt Rhodes, que não é Tellurium, mas também é dele, para vocês verem que não necessariamente você tem que fazer uma perspectiva correta para dar essa sensação de arquitetura correta e de composição correta. Aqui, de novo, ele usa os terços, né? Super interessante como ele separa os elementos nos terços. Mas aqui a perspectiva está toda errada. Está toda errada. Assim, toda errada. No sentido de que os prédios não fazem sentido, eles são tortos, eles são quebradinhos. E não tem problema, porque ele compõe muito bem,
né? E ele dá o que a gente quer ver através das cores, principalmente das cores. Por quê? Ele tem o primeiro plano aqui, né? Que é ele, claramente, personagem aqui. Vou botar em branco agora para ver melhor. Ó. Personagem aqui, né? E tudo que tá iluminado. Então toda essa parte aqui, iluminada, ó, que tá na luz, é uma coisa, é o que a gente vê primeiro, né? A gente vê o que tá na luz primeiro. Depois a gente tem a grande massa daqui atrás, a gente tende a ler as coisas sempre aqui assim, né, em Z. Então você vê primeiro esse personagem aqui, depois você vê essa grande massa no fundo, meio cinza, né? Que são esses prédios no fundo, o cenário e tal, o céu, né? E por último, quando você varre a imagem, você chega aqui no final, nessa parte azul. Olha só, elementos azuis aqui, 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 super frios que tem alguém seguindo ele, né? Parece que esse cara tá perseguindo esse cara e ele tá escondido, né? É o que essa imagem me conta, como narrativa, digamos assim, né? Então você tem 3 leituras numa única imagem. Uma imagem complexa, né? Que seria fácil você se perder no que ela está falando, mas ela deixa bem claro. Se eu tirar esse monte de anotação daqui de cima, vocês vão ver que é bem claro. Você olha para ela e vê. Esse cara está aqui num lugar super triste e meio macabro, né? Ele está na luz, parece ser uma esperança, né? E aqui embaixo tem pessoas, alguém seguindo ele, né? 3 leituras. Você vê pum, pum, pum. Né? Você vê isso, isso e isso. E lê dessa forma. Inclusive tem elementos visuais aqui, eu posso ficar horas falando disso aqui, né? Como que tem elementos visuais que levam em diagonal você para o lugar certo, como que a posição dos prédios conduz o olhar. Mas eu não vou ficar aqui não, porque senão seria outro vídeo. Quem quiser se aprofundar nisso de fato, aguarde dezembro para a inscrição do meu curso de arquitetura para quadrinhos. Faz toda a diferença. Eu queria trazer agora uma nacional, né? Que a gente falou um monte de cara gringo. Agora uma mulher brasileira, né? Ana Luisa Keller, que tem os quadrinhos muito legais. Ela é arquiteta também, como eu, né? E olha como ela consegue trazer essa realidade da arquitetura, da composição, para uma cena cotidiana brasileira, né? Isso aqui é um caso do Porto, né? Em 1924, anos 20. Olha que interessante. Isso aqui, se não me engano, é Porto Alegre, mas podia ser o Rio de Janeiro, né? Nos anos 20, super faz sentido. São elementos que a gente vê, é mais latente pra gente, né? Esse vê aqui também, ó. Primeiro plano, esse maluco aqui. Segundo plano, a gente tem esses caras aqui e esse guindaste. E no último plano, a gente tem o resto do negócio e o navio. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Aqui outro exemplo de como usar esses ângulos inusitados, né? Olha como aqui essa página gera pra gente essa perspectiva olho de pássaro, né? Esse plongé, como a gente chama, né? Tem inclusive pássaros aqui para darem o primeiro plano, né? Aqui e aqui. É a igreja no fundo. Muito legal, é um ângulo super interessante que dá para você onde se passa a cena, né? Então, se eu faço um quadro na sua página que passa essa visão geral da coisa, né? Que a gente chama de establishing shot, você consegue, com isso, identificar para o leitor onde cada personagem está e você não se perde mais, entendeu? É muito importante ter esse tipo de noção. E é um desenho lindíssimo, todo em aquarela, que é muito mais brasileiro, né? Esses sobradinhos, uma igreja meio colonial aqui assim, né? Muito interessante, sério. Recomendo o trabalho da Ana Luisa Keller. E por fim, eu queria trazer essa imagem aqui. Olha que legal, gente. Olha como se fosse fazer uma rua, né? Uma rua que tem um ponto de fuga só. Ela é bem simples, uma rua fácil de desenhar. Questão de perspectiva, né? Ela é bem fácil. Mas, gente, super bonito. E tem essa pegada brasileira, né? Essa brasilidade dos sobradinhos. Isso aqui, de novo, eu acho que é Porto Alegre, porque esse quadrinho é sobre Porto Alegre. Mas podia ser Ouro Preto. Podia ser qualquer cidade de Minas. Podia ser Paquetá, entendeu? Podia ser Paraty. É essencial você conseguir desenhar, pegar essas coisas que a gente fala em perspectiva nas aulas, que eu falo no canal e tal, e aplicar na sua realidade. Isso aqui é aplicação na realidade nossa, entendeu? Muito, muito legal. Recomendo fortemente. E, de novo, olha como a perspectiva funciona. Opa, olha aqui. É um ponto de fuga só, as coisas todas levam para um ponto só. Aqui. Vamos lá. Que é mais ou menos ali assim, uma coisa por ali assim, ó. Linha do horizonte, né, e o ponto de fuga. Sacou? Muito bom, gente, muito bom mesmo. E por fim, para acabar, que esse vídeo já tá enorme, eu queria falar para vocês sobre o Jake Parker, né? Também Jake Parker é famoso, ele é o cara que inventou o Inktober, né? E olha que composição bonita, gente. Olha como, de novo, ele faz composição em regra dos terços, né? E com hierarquia. Então, o que está em primeiro plano está muito mais destacado, né? Tá as linhas são mais pretas, as cores são mais vivas, né? Você vai se afastando, você tem esse segundo plano aqui, que as coisas são um pouco mais cinzas, mais desaturadas, né? Esse plano aqui. E você tem o último plano lá na frente, que é quase não tem linha mais, é coisa super fraquinha, né? Você constrói essa perspectiva aqui. Muito interessante, gente. E, de novo, isso aqui é um negócio que, pelo menos eu tô chutando, tá? Mas me parece, de olho, assim, de meu olho treinado já de muito tempo fazendo isso, que ele não usou perspectiva formal aqui. Não foi um desenho que ele fez com grelha, nada disso. Ele só desenhou.
De tanto que ele está familiarizado com desenho perspectiva, a gente vai pegando o jeito, a gente vai entendendo como fazer as coisas meio de olho, sacou? Porque olha só, tem alguns errinhos de perspectiva, tipo, esse telhado aqui tá um pouquinho fora, esse aqui um pouquinho também, né? A espessura da coisa tá um pouco torta, isso aqui também tá um pouco torto, esses capitéis aqui. E não tem problema nenhum, porque aí é que tá. Acertar a perspectiva não necessariamente é você fazer tudo certo, mas é você passar a mensagem correta, entendeu? E aqui ele passou tranquilamente. É o tipo de coisa que você desenha perspectiva por muito tempo, você treinando anos e anos e anos, você vai fazer automaticamente. Eu hoje em dia também, ou eu uso 3D ou eu faço de olho, eu não faço mais grelha, desenhar, nada disso, entendeu? É um momento que você chega lá pra frente. É normal você bater a cabeça um pouquinho até chegar lá. Eu aqui trouxe outro exemplo dele também, super legal, de estudos de interiores, né? E aqui eu queria salientar a perspectiva correta, que tá bem corretinha, né? Mas principalmente o uso de claro e escuro, né? De como ele dá destaque. Então aqui ele dá o destaque pro escuro, nessa mesa aqui, né? O resto meio que some, é só rascunho. E aqui é o destaque pro claro, o destaque pra janela, né? Que separa essas duas estantes aqui, você cria meio que dois desenhos num só. Tem esse desenho e a janela fazendo essa separação no meio. Gente, muito, muito, muito legal. Eu adoro falar sobre essas coisas, é o tipo de coisa que mais me agrada, na verdade, né? No desenho, na arquitetura e tudo mais. Ficou um vídeo gigante, eu sei disso, mas é o tipo de vídeo que eu tenho feito mais agora nessa nova fase do canal, né? Eu sei que vocês às vezes veem isso como um podcast. Tudo bem que esse vídeo não, porque esse vídeo aqui é super visual. Mas eu quero que vocês entendam que eu quero passar conhecimento para vocês, debatam comigo, então tragam aqui nos comentários artistas que vocês gostam da perspectiva, gostam da composição, gostam da cenografia deles, né? Eu quero conhecer também. E é isso, vamos comentar aqui embaixo quais vocês gostaram, quais vocês não gostaram, quais vocês já conheciam, quais vocês não conheciam ainda. Vamos conversar sobre isso. Lembrando que responderei os comentários que eu puder aqui no YouTube mesmo, né? Aqui nos comentários, na caixa de comentários. E os comentários mais interessantes vão para a live no domingo. Belezinha? É isso, gente. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, de eu mostrando detalhes assim, eu vou tentar fazer. Que são vídeos que dão mais trabalho para eu separar as imagens e estudar um pouco das imagens e tudo mais antes de fazer o vídeo. São o tipo de coisa que eu faço na minha aula. Né? Minhas aulas são exatamente assim, né? Então, sei lá, considere, se você gosta desse tipo de conteúdo, fazer minha aula no próximo semestre. Beleza? É isso, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa direta, todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!